Olá, este é o Café com o Presidente e o tema que vamos conversar hoje com o Rafa Zimbaldi é sobre o BRT, o ônibus rápido que vai ligar o centro às regiões do Campo Grande e do Ouro Verde. E a gente começa com um VTzinho sobre isso. Vão ser construídos 2 corredores, o primeiro deles, o corredor Ouro Verde, com 14,6 quilômetros de extensão e o corredor Campo Grande com 17,9 quilômetros. Além dos 2 corredores principais, um corredor perimetral com pouco mais de 4 quilômetros vai ser construído ligando os 2 trechos. Além disso, alterações em cruzamentos vão ser realizadas e os veículos do BRT, que na sigla em inglês significa transporte rápido por ônibus, vão ser inteligentes e vão evitar, por exemplo, paradas em semáforos. As verbas para garantir a construção do projeto são provenientes do Orçamento Geral da União e de financiamentos e contrapartidas da administração municipal. Rafa, muito obrigado por me receber aqui. O BRT, que na tradução ele significa transporte rápido por ônibus, ele vai atender essas 2 regiões que são as que concentram a maior parte da população de Campinas. Como o senhor vê isso? Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Vancini, eu acho que é um momento muito importante que a cidade está vivendo, é uma oportunidade, né, uma nova forma de transporte público na cidade de Campinas, principalmente ligando os distritos do Ouro Verde e do Campo Grande até a região central, visto que essas 2 regiões elas têm uma distância muito grande da região central, em torno de 15 quilômetros, e hoje, usando o transporte público comum, a população leva de 1h30 a 2 horas para conseguir, principalmente em horário de pico, conseguir fazer a travessia e vir até a região central. Tanto é que a ideia do distrito é exatamente essa, é descentralizar o serviço, levando o serviço mais perto da população. E, logicamente, grande parte da população que reside nesses 2 distritos, elas trabalham aqui na região central, e a ideia do BRT é exatamente fazer essa ligação muito mais rápido, dando oportunidade à população e economizando até 30% no seu tempo. Essa era uma demanda que a população já solicitava, já pedia aos vereadores que atendem ali a região? Vancini, o transporte público já é uma demanda muito grande, né? Nós temos os 3 principais assuntos hoje na cidade de Campinas que a população tem demandado, é saúde, educação e transporte público, né? E o transporte público é de uma maneira geral, né? A reclamação, principalmente as condições dos ônibus, o valor da tarifa, isso tem sido uma demanda muito grande da população. Logicamente que o BRT, ele irá facilitar muito a vida da população, das quase 500 mil pessoas que residem nessas 2 regiões, mas também não vai solucionar todo o problema. Nós sabemos que Campinas, hoje com uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes, precisa discutir outros meios de transporte, como o VLT, metrô, ou seja, são discussões que precisam já ser feitas exatamente para dar condição à população de transporte público com mais qualidade. Tem a questão também do transporte até Viracopos, que muito está se discutindo. Ter essa interligação entre os principais pontos, terminais, rodoviária, aeroporto, isso também é importante? Com certeza, com certeza. Logicamente que o aeroporto não é o dia a dia da população campineira, né? Hoje o aeroporto de Viracopos, embora uma referência nacional, e aqui na América Latina é um aeroporto que tem se destacado e crescido a cada dia, mas eu acho que é muito importante. Tudo aquilo que se diz em termos de transporte público, principalmente de qualidade, eu acho que é sempre muito importante a discussão. E essa ligação entre os terminais é muito importante, né? Eu acho que essa questão de um transporte público ferroviário, isso será um grande avanço para a cidade de Campinas. Quando foi ter o lançamento, a assinatura para o início das obras do BRT, se falou muito da verba que veio para isso, mas a Câmara de Campinas teve um trabalho com uma comissão especial de estudos. O senhor chegou a acompanhar isso na época? A Câmara teve, sim. Na verdade, a Câmara teve algumas participações dessa questão do BRT, né? Primeiro que o BRT, nós tivemos que aprovar um projeto, né, aprovando o financiamento com a Caixa Econômica e também o repasse do governo federal para a cidade de Campinas, e naquele momento era mais de 700 milhões de reais, né, que era
só para o BRT, a obra do BRT era 400 milhões, 444 milhões de reais, e o restante do valor era para o PAC Mobilidade, que é o asfalto nos bairros onde passará o BRT. E grande parte já dos bairros já foram atendidos com parte desse dinheiro. E também nós tivemos a comissão de estudo, né, de acompanhamento das obras do BRT, que num primeiro momento, na legislatura passada, nós tivemos mais um acompanhamento na parte técnica, uma apresentação junto com a INDEC, e agora o vereador Rodrigo da Farmadic propôs uma nova comissão nessa legislatura, exatamente para o acompanhamento das obras. Porque, Vancini, o papel principal da Câmara é fiscalizar. E principalmente uma obra desse tamanho, desse vulto, é importante a Câmara estar acompanhando, estar por dentro de tudo. Quando as duas regiões foram elevadas a distrito, elas já tiveram um ganho aí, econômico, um desenvolvimento maior. Com o transporte melhor, as regiões elas tendem a crescer mais? Com certeza, com certeza. Nós estamos discutindo, por exemplo, no plano diretor, Vancini, também, a instalação de um distrito industrial, por exemplo, para a região do Campo Grande, para o distrito do Campo Grande. Diminui o deslocamento da população. Com certeza, com certeza. A ideia da descentralização de serviços é exatamente essa, levar o serviço público para mais perto da população. Mas não basta só levar o serviço público, você tem que levar oportunidades de emprego para que a população, onde ela reside, ela também trabalhe. E ela vai pegar o transporte público ou tirar o seu carro da garagem exatamente no momento de lazer, no momento de ter família, né? Então essa é a ideia, e aí nós temos que discutir a questão do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande, que são as duas maiores regiões, não só aqui de Campinas, mas os dois maiores distritos do nosso país. Eu acho que nós precisamos levar oportunidade à população e diminuir esse deslocamento da população. Apesar do pouco tempo, já dá para comparar as regiões antes e depois de distrito? Com certeza. Com certeza. Para você ter ideia, o distrito do Ouro Verde teve um atendimento de mais de 180 mil pessoas e o distrito do Campo Grande de mais de 150 mil pessoas na subprefeitura. Ou seja, essa população, mais de 300 mil pessoas, deixaram de vir até a região central para resolver um problema, seja ele de Sanasa, problema de IPTU, de ISS, às vezes um alvará, vigilância sanitária, ou seja, é o serviço público mais perto da população e a população não tendo que se deslocar para a região central. E isso facilita muito, não só para a população dos dois distritos, Vancini, mas também para a cidade toda, porque você desafoga a região central, você desafoga o transporte público e o trânsito na cidade. Campinas não se compara em tamanho a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o transporte é um pouco mais caótico, mas a gente tem gargalos em algumas regiões. Já existe algum estudo dentro da Câmara ou uma pretensão de tentar se resolver isso que vai além do BRT? Vancini, existe sim. Como eu disse, são vários os temas que a gente tem que discutir. Mas, principalmente, eu acho que o transporte público ele precisa, sim, de um avanço. Mas o que nós precisamos é levar a oportunidade às pessoas, diminuir o deslocamento da população, né? Então, como eu disse, o plano diretor é um momento muito importante que nós teremos para discutir o crescimento da cidade de Campinas, seja ele para o distrito do Campo Grande, para o distrito do Ouro Verde, mas para o resto da cidade também, porque você precisa levar oportunidade às pessoas e diminuir esse deslocamento delas. Mas, logicamente, que nós estamos aí trabalhando e discutindo outros temas. Por exemplo, o governo federal já liberou um valor de 6 milhões de reais para um estudo de um VLT na cidade de Campinas, mas nós precisamos avançar um pouco mais. Por exemplo, o metrô. Metrô é algo muito importante. Já existe um estudo inicial, né, uma necessidade inicial, em torno de 60 quilômetros de metrô seria muito suficiente aqui na cidade de Campinas. Isso atendendo desde a região central até alguns bairros? Toda a cidade, toda a cidade. O problema é que, por exemplo, um metrô hoje, ele custa, o quilômetro dele custa em torno de 100 milhões de dólares. Ou seja, então o valor é muito elevado. O que nós precisamos é discutir
com empresas, né, parcerias público-privadas, exatamente para trazer essa oportunidade. Por exemplo, quem se destaca muito nessa questão do metrô é a China, né, e a China tem vindo para o Brasil, aqui em Campinas, por exemplo, nós recebemos a BYD aqui na cidade de Campinas, que também trata do transporte público, por exemplo, os ônibus elétricos, eles irão fazer a fabricação aqui, mas a China também ela utiliza muito o metrô e ela tem empresas especializadas. Então, eu acho que é momento da cidade começar a discussão, logicamente não só com a China, mas nós temos empresas italianas, empresas alemãs, exatamente para trazer oportunidade para a população. E é trazendo esse tipo de oportunidade, essa expansão, mas também pensando no meio ambiente, com ônibus elétricos, metrô, coisa que polui um pouco menos. Com certeza, eu acho que Campinas ela precisa pensar no seu crescimento, mas de forma sustentável, né? Como eu disse, a BYD é uma empresa que se destaca nessa parte sustentável, né? Não só de ônibus elétrico, mas também com painéis fotovoltaicos. E eu acho que é momento de Campinas, o Brasil de maneira geral, né? Discutir um crescimento, mas de maneira sustentável. Rafa, a gente já está terminando, tem algum recado para deixar para quem está assistindo a gente? Eu acho que é importante, Vancini, a população acompanhar o trabalho do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem a obrigação de fazer a fiscalização, não só das obras do BRT, mas de maneira geral da administração como um todo, mas a intenção da Câmara é levar a informação até a população, seja através da Câmara, através da TV Câmara, através dos debates, audiências públicas que nós teremos aqui. Convidar a população a participar. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Você que nos acompanha, muito obrigado. Até uma próxima.